Antes de começar o vídeo, eu quero deixar 3 coisas bem claras. O Hans River, que foi o depoente de ontem na CPI das fake news, ele não foi convidado, ele foi convocado. É diferente. Eu li os requerimentos, ele foi um requerimento de convocação e foi aprovado sem ressalvas. Às vezes, o requerimento é para convocação, mas é aprovada o convite apenas. No caso, não, ele foi convocado. 2. Mentir em CPI é crime. De 2 a 4 anos de cadeia é a pena. E não importa se a pessoa foi convocada ou se foi convidada, não importa. A testemunha está lá, está sob juramento. Mentir é crime e dá cadeia. E 3. Se alguém mentir numa CPI, cabe ao presidente da CPI, e no caso era o senador Ângelo Coronel, que de coronel, pelo visto, não tem nada, cabe a ele dar a voz de prisão ao depoente mentiroso. E cabe aos parlamentares que estão na CPI também pressionarem o presidente a dar a voz de prisão, porque o presidente, ele não sabe de tudo, ele não é onipresente, onipotente. Então, se o depoente, a testemunha estiver mentindo, cabe aos parlamentares desmascararem a mentira, provarem, ele está mentindo, está aqui, ele mentiu, dê a voz de prisão a ele e fazerem a pressão, não um ou dois, mas todos juntos, para que o depoente seja preso, porque afinal... Falei isso aqui ontem, vou repetir. Se alguém começa a mentir numa CPI, o depoimento dele não vale absolutamente nada. Então, acaba o depoimento e prende, porque está cometendo um crime. Um criminoso, não vale nada a palavra dele. É isso. Agora eu já vou falar mais sobre essa CPI e sobre como estão sendo provadas as mentiras dele, que ele mentiu. Mas antes, se você é contra essa corja bolsonarista, esse pessoal sujo, se inscreve no canal. E se você é inscrito, eu peço... Chama mais uma pessoa que não seja inscrita no canal que você conhece e fala, se inscreve lá no canal, mostra um vídeo, mostra isso, qualquer outro vídeo, para crescer o número de inscritos, para que a gente possa fazer frente à direita, levando a verdade a eles. Porque senão fica muito difícil, as mentiras deles chegam a milhões de pessoas com a grande máquina de comunicação deles. A gente está montando aqui uma máquina de comunicação no canal, quem quiser ajudar, seja membro. Se inscrever é de graça, ser membro custa a partir de R$3 por mês. Mas demora muito, e eles já estão construindo a máquina de comunicação deles desde 2014. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo, sem recurso de partido, sem recurso público, porque ninguém está nem aí. Se os partidos não fazem, fazemos nós. Agora vamos falar sobre as mentiras dele. Primeiro, eu vou mostrar trecho de um vídeo da jornalista da Folha, que foi acusada pelo Hans River de tentar fazer sexo com ele, de se insinuar sexualmente para ele. A Folha desmentiu, e aí o Terça Livre, do Alan dos Santos, aquele bolsonarista que já foi condenado por fake news e que inclusive falou fake news na CPI das fake news, o Terça Livre apontou um erro nos print screens. Na verdade não é um erro, ela tirou um print screen com um celular e outro print screen com outro celular em dias diferentes, apesar de ser a conversa do mesmo dia. E aí, em um celular, a palavra amanhã tinha hífen e no outro não tinha hífen. E aí ela fez um vídeo provando, não, tá aqui a conversa, eu vou mostrar para vocês, que é importante eu mostrar. Vou mostrar para vocês Ela fala. as mensagens que ele mandou. Eu estava perguntando para ele como é que, em que circunstância ele usava números internacionais para fazer os tais disparos, e ele explicou, quando não havia números para usar. Aí ele emendou, me convidando para sair. Se você estiver à vontade, vamos se ver e conversamos. Amanhã tem um show às 16 horas, quando eu sair do palco te aviso. Eu fiquei obviamente desconfortável, respondi só ok. Ele insistiu, ok, vamos se ver, ok, vai esperar o certo show ou ok, nada? Continuei muda, para ver se ele pegava o recado. Dia seguinte, aí finalmente falei, olha, Hans, eu estou de plantão, não vamos poder se falar pessoalmente, vamos falar pelo zap, sobre a matéria. Amanhã eu vou acabar de escrever a matéria e devo ter dúvidas, tá? Agora, existe essa versão aí circulando de que um print screen tem amanhã com hífen e o outro sem hífen, e por isso é uma distorção, uma manipulação. Bom, eu vou acabar com essa mentira neste segundo. Este aqui é o meu telefone atual, que é um Moto G8 Plus. Neste aqui, a mensagem, o print screen que eu fiz, neste aqui, o amanhã saiu sem hífen. O outro print screen que eu tinha feito na época, tá, que eu usei na matéria, foi feito com este celular, que era o meu celular antigo que caiu no chão, que é um Moto G6. Por isso que aqui saiu com hífen e aqui está sem hífen. E eu vou mostrar para vocês, aqui, eu mostrei para vocês, aqui sem hífen, e aqui eu mostro a versão com hífen.
para vocês. Que é o seguinte, ó, amanhã com o hífen, estão vendo? Simplesmente porque foi feito com este celular. Então assim, eu agradeço vocês. Pois bem, a repórter da Folha desmascara a mentira. Agora tem uma coisa que pouca gente sabe. Mentir na CPI, acabei de falar, é crime. E o Ministério Público pode investigar alguma coisa e apresentar denúncia contra alguém, mesmo que ninguém mais tenha feito a denúncia. Ou seja, automaticamente, qualquer procurador do Ministério Público pode ver que essa mentira foi dita e abrir um processo com uma investigação e depois um processo contra o Sr. Hans River por denúncia. E num processo podem pedir o celular da jornalista da Folha, podem pedir o celular dele, podem quebrar o sigilo telefônico, inclusive dos dois, e provar de uma vez por todas que ele está mentindo, e ele pode, sim, ser preso de 2 a 4 anos de reclusão. Que ele mentiu numa CPI e é crime. Agora vamos esperar para ver se a justiça faz a parte dela. Mas quanto à CPI, eu comecei a desconfiar, principalmente da atuação dos parlamentares nessa CPI, quando o Alan dos Santos foi lá, ele propagou uma fake news, ao lado dele estava o presidente da CPI e não deram voz de prisão para ele. Eu vou mostrar aqui porque é escandaloso o que fez o Alan dos Santos. O professor Olavo pudesse ajudar no jornalismo, mas nós, isso também, né, temos nenhuma ligação com o professor Olavo. Isso foi na CPI. As aulas que nós aprendemos com ele, como por exemplo, para expor que o Ponte Mariel era utilizado para a troca de armas nucleares entre Brasil e Cuba. Pois é, como consta na matéria Veja que a senhora citou aí agora. E essa é uma das razões pela qual a nossa empresa cresce. Inclusive que ele ensina que a Terra é plana também. Tem muito professor Olavo Prudência. Pois bem, no momento em que o Alan dos Santos foi lá e propagou fake news com papel e tudo, dizendo que o Porto de Mariel em Cuba era usado para troca de armas nucleares entre o Brasil e Cuba. Isso é fake news, é das piores fake news, aquelas fake news sórdidas que o bolsonarismo coloca há tantos anos. Do lado dele estava o presidente da CPI das fake news. Isso foi na CPI, inacreditável, né? Foi na CPI. No momento em que aquele senhor, Ângelo Coronel, Coronel não tem nada, nem praça ele ele não decretou a voz de prisão dele, naquele momento eu pensei, pô, essa CPI está completamente desmoralizada. Para piorar, a parlamentar que estava falando com o Alan dos Santos também não pediu, ele está mentindo. O senhor presidente, dê a voz de prisão ao depoente, ele está mentindo. Não, ela preferiu discutir com ele e bater boca. É o que aconteceu, ele continuou mentindo, porque ele começou a se sentir à vontade para mentir. O Alan dos Santos também deu um showzinho na CPI da fake news, deu um banho nos parlamentares da esquerda, mentiu. Ele teve uma discussão meio acalorada com o Davi Miranda, e para quem não lembra, o Alan dos Santos, o site dele propagou fake news, dizendo que o Glenn Greenwald tinha dado entrada no hospital com overdose. O Terça Livre, que é o site deles, propagou todas as mentiras do Pavão Misterioso. Lembram do Pavão Misterioso? Como se fosse verdade. Então, muitas fake news ligadas a ele. E na discussão que ele teve com Davi Miranda, que é marido do Glenn Greenwald, que foi o maior prejudicado pelas fake news do Alan dos Santos, em determinado momento ele conseguiu virar a situação de tal maneira que o Davi Miranda pediu desculpa para ele. Mesmo estando certo, o Davi Miranda pediu desculpa para ele. Então, naquele momento eu pensei, porra, acabou, esses caras não conseguem fazer nada. Tomara que não convoquem o Carlos Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro vai humilhar esse pessoal. Porque se o Alan dos Santos fez isso, se o Hans River, que é um rapaz, um trabalhador que não tem esse preparo todo para depoimento, fez o que fez ontem, deu o show que deu ontem e saiu impune, imagina alguém como o Carlos Bolsonaro, que está lá com 2 irmãos dele na CPI, que é filho do presidente, com a moral em alta, ele vai humilhar os parlamentares. É melhor que não aprovem a convocação dele, porque a coisa está feia. Então, ou melhora, e melhora muito, e os parlamentares comecem a fazer, antes de cada depoimento, colher provas sobre tudo o que o depoente vai dizer. E, gente, cada parlamentar tem R$120 mil por mês para contratar assessor. O que não falta é verba para isso. Falar para 2, 3 assessores, estuda toda a vida desse cara, vê o que ele vai falar, vamos fazer ele cair em contradição, e aí todos os parlamentares tinham que falar, prende esse cara porque ele está mentindo e desmoraliza. Não, isso não aconteceu. Eu falei isso quando o Alan dos Santos foi depor, quando ele deu um showzinho lá na CPMI, quando ele, mostrei aqui o vídeo, não foi preso depois de propagar fake news das mais sórdidas na CPMI das fake news. Então, não aprenderam a lição.
E olha, o meu vídeo falando sobre o Alan dos Santos foi no fim de outubro, comecinho de novembro, que foi o dia do depoimento dele. Passaram 3, 4 meses mais ou menos esse vídeo. Deu tempo de aprenderem, de fazer a lição de casa para não permitir o showzinho que foi ontem. Aquilo foi uma vergonha total. Agora, se perguntar, Thiago, você ainda acredita que a CPMI da Fake News vai dar alguma coisa? Eu ainda acredito. Por quê? Porque o que importa na CPMI não é o showzinho que fazem, é a investigação. E a investigação está avançando. Com testemunhos ruins como esse ou sem, a investigação está avançando cada vez mais e mais e mais. Então, mesmo que haja essa incompetência para evitar showzinhos e para prender quem vai lá e comete crime de mentir, eu acabei de mostrar que o Hans River, com um vídeo da repórter da Folha, ele cometeu um crime, o Ministério Público deveria ir para cima dele e investigá-lo pelo crime. Eu acabei de mostrar que o Alan dos Santos propagou fake news também, ele mentiu em CPMI, também é crime, mas ninguém fez nada. Então, ou começam a fazer para evitar esses showzinhos, porque o bolsonarismo usa isso para tirar o foco do que realmente interessa, e usa isso para que os bolsominions fiquem fomentados, eles se engrandeçam e pensem, estamos do lado certo, e eles começam a propagar mais e mais e mais a mentira e achar que estão certos, ou evita isso, ou essa CPMI, por mais que chegue numa investigação provando crimes do Bolsonaro, fake news e tudo mais, a CPMI, no fim, vai acabar fortalecendo o bolsonarismo, porque cada depoimento que eles dão um showzinho, eles se fortalecem, porque o bolsominion, ele vê o cara mentir, ele começa a compartilhar, e no WhatsApp é onde está a sujeira mesmo, que é onde eles compartilham tudo, porque o WhatsApp não é como o Twitter, o Facebook, a conta pode ser banida, denunciada a mensagem. No WhatsApp não, você coloca o que quiser. No WhatsApp eles começam a se inflamar, e aí, quando vem a verdade, eles nem clicam na matéria da Folha para ver a verdade. Eles não vão assistir esse vídeo que eu mostrei da jornalista da Folha, mostrando a verdade. Não vão, porque eles entendem, graças aos ataques do Bolsonaro à mídia, que a Folha é de oposição, a Folha é petista, o que quer que a Folha publique é mentira. Então não importa, o que importa é o que disse o Hans River. Provas? Não importa. Ele tinha ali um papel escrito assim, ó, Patrícia, não sei o que, com o nome da jornalista, qualquer pessoa podia ter escrito a caneta, e aí ele falou, ó, o que ela me escreveu aqui, ó, tá aqui, e aquilo não prova absolutamente nada, mas os bolsonaristas vão considerar aquele papelzinho como prova, e vão considerar que tudo que ele falou é verdade, e vão ignorar todo o resto. E o pior é o que eu falei, eles convencem o cidadão comum despolitizado, eles conseguem convencê-lo. O cidadão comum despolitizado já está cada vez mais na mente dele que a Globo e a Folha estão contra o Bolsonaro. Há uma guerra da mídia contra o Bolsonaro. E aí quando a gente mostra a verdade para eles, eles vão falar, mas vem da Folha, a Folha não gosta do Bolsonaro, mesmo não sendo um cidadão bolsonarista. E assim eles ganham na narrativa, graças à incompetência da esquerda. Então, no fim, ou a esquerda começa a acordar, ou a gente vai ter problemas. Porque se esperar até 2022 para se renovar, para a esquerda tomar alguma atitude, do jeito que está, vai ser outra derrota em 2022 e as coisas não vão melhorar. Ou melhora, ou não tem muita esperança. Então fica aqui a crítica, e se você concorda ou discorda, deixa nos comentários. Se concordar, deixa nos comentários. Se discordar, também deixa nos comentários. E curte o vídeo, e se você gosta do canal e já é inscrito, você divulga o canal para outras pessoas, para que cresça o número de inscritos, para que a esquerda continue crescendo. É isso, falou.